Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake. Conheça o Pinot by Moonscake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje a nossa convidada é Isabela Castilho, CEO da Rox City. Obrigado, Isabela, por falar conosco. Eu que agradeço, eu agradeço o convite por estar aqui hoje e espero que seja um papo muito legal. Não, e será, porque a Isabela, como CEO da Rox City, ela vai falar um pouquinho da Rox City, porém, nós vamos abordar o que ela chamou de zero à programação, 5 dicas para tirar o seu primeiro projeto do papel, focado aí nos softwares, hardwares, enfim, naquilo que se propõe o pessoal. Então, fala um pouquinho da empresa, Isabela, da qual você é CEO. Legal. A Rocket ela é uma escola de programação, onde a gente tem hoje uma plataforma de educação que a gente fornece educação para essas pessoas, desde pessoas que estão iniciando do zero, fazendo transição de carreira, até, de fato, pessoas que já estão no momento de especialização da carreira e querem cada vez mais se especializar e avançar. Então, de fato, é uma jornada de lifelong learning aqui dentro, onde a gente acolhe desde o zero até pessoas que estão tech leads. E nota-se que a Isabela é bem jovem, né? Quer dizer, ela está focada nessa aptidão aí do online, né? E, Isabela, quando você fala em transição, nós podemos falar também em adaptação, nós podemos falar em ajuste, porque o sistema, de uma maneira geral, vou dizer assim, se você quiser, pode abordar de outra maneira, mas o sistema online, de uma maneira geral, o software, de uma maneira geral, é difícil você, nem que seja um básico, um Windows, nem que seja um Word, alguma coisa assim, não dá mais para ninguém trabalhar, exercer função nenhuma sem um mínimo de ajuste e de conhecimento disso, né? Exatamente, exatamente. Hoje a gente já está vivendo uma era quase 100% digitalizada, assim, pouquíssimas e pouquíssimas são as pessoas que não têm acesso à tecnologia hoje. A maioria das pessoas tem acesso à tecnologia. A gente vê aí as crianças já nascendo, sabendo, desde novinhas, já sabem mexer no telefone, já sabem mexer no computador muito melhor do que eu. Melhor do que eu, Isabela. Exatamente. Exatamente. Então, assim, de fato, digitalização informática não é algo que dá para a gente pensar em saber. Hoje em dia é essencial saber, e o futuro cada vez mais tende a ser tecnologia, e daqui a alguns anos eu não vejo um mundo sem tecnologia. Não, e num país, por exemplo, vou dar um exemplo do Brasil, porque a gente não, eu particularmente não sei o resto do mundo, mas num país onde o número de celulares é maior que a população anunciada pelo IBGE, significa que todo mundo tem um celularzinho dentro do bolso. E para se ter um celular dentro do bolso, naturalmente que não fica só discando ou recebendo chamada, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas também já trabalha com celular, né? A gente está vendo aí depois da pandemia o trabalho remoto. Então, hoje em dia, muita gente trabalha com celular, trabalha com computador. A gente vê cada vez mais o acesso, de fato, à tecnologia no mundo. E é isso, não dá para viver mais sem isso hoje. E, Isabela, só aproveitar a curiosidade, você pode trabalhar com programação no celular ou tem que ser no desktop ou tablet mesmo? Olha, a gente sempre indica que seja no computador, porque programar, existem até hoje aplicativos que você consegue fazer algum tipo de programação, mas é bem difícil, né? Então a gente sempre indica que seja feito no computador, porque você precisa usar programas. No computador é muito mais fácil até de você conseguir programar do que no celular. Então, assim, é possível? Sim. A gente recomenda? Não, não é recomendado que programe no celular. Mas hoje
existem aplicativos que você consegue estudar, que você consegue fazer outras coisas, mas a programação em si, o trabalho mesmo, a gente sempre indica que seja feito através de um computador. Legal. E eu queria, antes de qualquer coisa, falar também um pouquinho da faixa etária, né? Eu falei que você é jovem, que você é nova, e extremamente voando em cima desse hardcore aí seu. E vamos dizer assim, é uma premissa, porque o jovem ele está mais pronto e preparado para receber a informação e desenvolver essa informação do que a pessoa de mais idade. Então, nós vamos encontrar dentro desse seu perfil, para programação, para desenvolvimento, nós vamos encontrar muito mais jovens, ou quase sempre jovens. Exatamente. Então, a gente fala muito que programação não tem idade, né? Qualquer um pode entrar nessa carreira e conseguir entrar em programação, ser um programador, uma programadora, mas com certeza o maior público dessa profissão são pessoas jovens, porque é aquilo, o jovem já nasce muito mais digitalizado, já tem muito mais conhecimento de computador, de informática, então é muito mais fácil essa pessoa entrar na carreira do que uma outra que não sabe. Não que seja impossível, é o que eu falei, não existe idade, mas é uma profissão hoje que tem muito mais jovens do que não jovens. Bom, aí vamos começar aí no perfil desse profissional que você pretende, através da sua empresa, você pretende dar suporte para que ele dê certo. Primeiro, para que ele entre na área. Segundo, para que ele dê certo. E aí a primeira colocação o diploma não é mais, como para outras coisas, ele não é mais fundamental, ou nunca foi fundamental, para a grande maioria dos profissionais dessa área. Exatamente. A área de tecnologia, ela não requer diploma, então, assim, pouquíssimas hoje, a minoria, são empresas que requerem diploma. Alguns bancos, algumas empresas um pouco mais engessadas, às vezes precisam de diploma, mas, assim, é uma minoria absoluta. A maioria você não precisa de diploma. O que elas vão sempre testar é o seu conhecimento técnico, né? Então, hoje, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, normalmente de tecnologia, a gente faz teste técnico. E nos testes técnicos é onde vai ser testada a sua capacidade técnica de desenvolver projetos. Se você for muito bom tecnicamente, com certeza você vai conseguir aquela vaga ali. Então, de fato, o diploma ele já vem alguns anos ali atrás não precisando mais. A tecnologia foi a pioneira ali, mas algumas outras profissões também estão entrando nisso, assim. Mas a tecnologia hoje é uma profissão que não precisa de diploma definitivamente. Muito embora tenha se criado, né, muitos cursos semi-profissionalizantes ou até universitários dentro desse segmento para a pessoa que quiser entrar lá, aprender, enfim, começar a ter uma noção para depois partir para a prática, né? Com certeza. A educação ela é extremamente importante, né, para você entrar nessa área, para você conseguir ter uma jornada mais inteligente, um caminho mais inteligente. Não é nem a questão de cortar caminho ou de. É você seguir, estudar de uma forma mais inteligente a partir de pessoas que têm esse conhecimento, já alcançaram esse objetivo. Então, hoje, você fazer uma faculdade ou fazer um curso vai te agregar muito. E o certificado, com certeza, ele é sempre bom. Mas, assim, não é um requisito para entrar na área ter um diploma. Mas, se você tiver um certificado, se você tiver um certificado de curso livre, com certeza isso conta para as empresas. Tem um estudo da Cortex, né, que diz que só 1 em cada 10 recém-formados nos cursos mais populares, esses tradicionais por aí, né, consegue 1 em cada 10, ou seja, 10% consegue uma vaga formal equivalente ao que ele fez de capacitação. No caso da tecnologia, sofre com escassez de profissionais, né? E num estudo, na análise do IBRE-FGV, 10% da demanda por profissionais da área tem ocupação garantida. Então, tem uma demanda gigante para vocês, que vocês necessitam para o mercado. É isso aí. Tecnologia tem uma demanda muito grande e isso só tende a crescer, né? Principalmente aí com essa era de inteligência artificial aí que a gente está vivendo agora. A ideia é que daqui para frente isso só cresça e até 2026 aí a gente tem milhares e milhares e milhares de vagas e não temos profissionais para colocar nessas vagas. Então a gente precisa de cada vez mais pessoas
entrando na área de tecnologia, estudando, se aprofundando, se profissionalizando para conseguir entrar no mercado. Você sugere que o autoconhecimento ou a pessoa começar a mexer por si só é uma vantagem? Você acha legal a pessoa começar a se embrenhar aí por esse mercado do software? Enfim, depois, ou concomitante, ou depois procurar um apoio mais profissional, como você sugere? Com certeza, assim, eu acho que existem alguns caminhos. O primeiro é você conseguir vai sozinho, vai estudando sozinho, tem muito conteúdo gratuito aí na internet. Hoje, a própria Rocket City, ela produz muito conteúdo gratuito, então, para quem não quiser pagar agora um curso, dá para estudar gratuitamente na internet, começar a se aventurar, e até a gente tem um curso aqui dentro que se chama Discover, que a gente fala sobre o descobrir a programação. Então, a pessoa, eu acho que primeiro ela tem que descobrir se programação é para ela, se tecnologia é para ela, se ela quer seguir aquela carreira. Após isso, aí eu recomendo que ela entre em algum curso, porque isso vai ajudar muito ela a, como eu falei, ter um caminho mais inteligente na tecnologia. Porque a tecnologia ela é muito abrangente, ela vai ter diversos caminhos. E às vezes, se você toma uma decisão de seguir sozinho, você precisa ser uma pessoa extremamente focada para você não desviar o caminho. Porque cada hora você vê um assunto diferente, cada hora você vê uma coisa diferente, você vai desvirtuando ali do seu caminho, e quando você vai ver, você perdeu o seu foco. Então, por isso que é a importância de você seguir um estudo em um lugar que te dê uma direção, que você consiga, de fato, ter foco naquilo dali que você está estudando. Então, dá para estudar sozinho. A gente sempre recomenda, inclusive, que a pessoa descubra se aquilo é sozinha, se aquilo é para ela de forma sozinha, e depois que ela invista em alguma coisa que vai ajudar ela a seguir esse caminho. Legal. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Diálogo, apoio, Acirp, Valorap, Mousse Cake, English in Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo a CEO da Rocket City, a Isabela Castilho. Nós estamos falando sobre o desenvolvimento dessa área de informática, essa área de tecnologia, dos profissionais principalmente ligados a esse desenvolvimento, às necessidades.
E aí, Isabela, vamos começar por identificar os requisitos do projeto, né? Quer dizer, aí nós já estamos falando mais dos profissionais, vocês aí, né? Quando você se embrenha, o profissional se embrenha sozinho ou com alguma orientação, o briefing, que sempre é necessário em qualquer subsídio para qualquer desenvolvimento de qualquer trabalho, mas é muito importante você identificar os requisitos do projeto. É isso aí. Então, quando a gente vai desenvolver um projeto, tirar um projeto do papel, o ideal é a gente sempre identificar esses requisitos e qual que é o projeto que a gente vai fazer, por onde que a gente precisa começar, qual que é a regra desse negócio. Então, é um caminho ali que a gente precisa mesmo pensar nessa aplicação, qual que vai ser a experiência lá na ponta, quem que eu vou impactar. Então, ter esse brainstorming ali que a gente chama, né, de trazer as ideias, de entender qual que vai ser seu projeto para você conseguir depois seguir no passo a passo e nas próximas etapas ali dele. E é importante, né? Porque aí você vai ter que ver hardware, software, qual linguagem de programação você usar. E aí, naturalmente, eu não entendo disso, mas naturalmente você deve ter uma gama muito grande e as que mais se adequam a cada uso que você vai se propor. Com certeza. Hoje a gente tem diversas tecnologias que, no fim, trazem para a gente o mesmo resultado, mas algumas tecnologias são melhores para cada caso de uso. Então, você decidir o que você vai usar no seu projeto, o que vai performar melhor na ponta, o que vai trazer uma experiência melhor para o usuário. Às vezes você precisa até entender o que vai te trazer um menor custo, qual que é o tipo de ferramenta que você vai trazer para reduzir custo no início, porque a gente sabe que, às vezes, tirar um projeto do papel, a gente fala muito sobre MVP dentro de tecnologia, né? Então, quando você vai tirar um projeto do papel, você precisa sempre pensar em qual que é o mínimo produto viável que eu vou levar para o mercado para diminuir meu custo, porque se não dá certo no fim, você tem um custo baixo, você não tem tanto problema. Agora, se você escolhe alguma coisa que vai te trazer um custo alto e você toma essa decisão errada, isso pode ser prejudicial para você lá na ponta. Então, é extremamente importante que a gente entenda qual que é a tecnologia que a gente vai utilizar, para onde que a gente vai seguir, o que a gente espera desse projeto lá no final, assim. Então, ele vai nascer assim, mas em algum momento ele vai se tornar isso aqui, porque isso também é importante. Entender o futuro dele também é importante para tomar boas decisões de tecnologia. Até porque você vai ter programas e métodos e formas que podem ser bem mais fáceis de você seguir dependendo para cada projeto, e você falou de custo, né? Quer dizer, você está trabalhando com um cliente. Quer dizer, se você não olhar por isso, você vai acabar chegando num custo final lá na frente muito caro, e às vezes você inviabiliza pelo custo. Com certeza, é exatamente isso. E a maioria das empresas quebram por isso, né? A maioria das empresas, das startups que nascem e logo quebram, normalmente é por isso. Ou porque você teve uma ideia que não resolve um problema, que é uma coisa que a gente fala muito, né? Normalmente, ideias não valem nada, né? Porque ideia todo mundo tem. E às vezes você tem uma ideia mirabolante, uma ideia maravilhosa, constrói um super projeto, gasta muito, tem um custo absurdo, e quando você vai colocar ele no mercado, não existe demanda, não existe esse problema que você está querendo resolver, e você tem um custo alto, então você não consegue manter esse custo por muito tempo e a sua empresa quebra. Então, a gente sempre precisa entender: existe esse problema na sociedade? Existe, de fato, esse problema a ser resolvido? Sim, existe. Ok. Então, eu vou resolver, meu projeto vem para resolver aquela dor. E aí eu construo um projeto que tenha um custo baixo para validar se, de fato, essa dor existe quando eu soltar o meu projeto no mercado. Se eu validei, eu tenho um custo baixo, eu consigo manter ele ainda por algum tempo, e aí eu vou pensando em escalar ele, e aí crescer o meu projeto, né? Bom, e aí você propõe elaborar um esboço do programa, né? Quer dizer, como é que você enxerga, como você pode transmitir isso de uma maneira para nosso telespectador, que às vezes é leigo, semi-leigo, muito leigo, ou pouco conhecedor, enfim, a gente deve ter aí bastante gente assistindo o programa. E como é que você estabelece um esboço para elaborar um software, um hardware, alguma coisa dentro da sua área? Esboço é como se fosse mesmo um rascunho, né? Onde a gente vai colocar no papel o que a gente quer que esse projeto se torne, como que a gente vai fazer para chegar até lá,
o que cada funcionalidade dele deve fazer, qual que é o comportamento de cada um dessas funcionalidades que vai ter no meu projeto, no meu programa, e aí a gente vai fazendo o esboço disso tudo. Então, é como se fosse pegar o que a gente quer que vire, colocar isso num papel e conseguir ver, talvez até de uma forma mais visual de, ok, é isso aqui que vai ser o nosso projeto quando a gente colocar, de fato, a mão no código e desenvolver ele, mas antes a gente faz o esboço dele. E o medo? E o medo que todo mundo quer? Ou quem trabalha e quem utiliza, né? Eu tenho exemplos maravilhosos perto da gente, de gente que vai tacando o dedo, vai mexendo, vai dando enter, vai Ctrl Alt, não sei o quê, e o caramba 4, e vai destruindo tudo, e o outro que não sabe como encarar, será que vou conseguir? Como é que supera esse medo? Legal. Eu acho que o medo, ele sempre é superado pelo conhecimento, né? Eu falo muito sobre isso. O conhecimento, ele traz segurança. Então, se você tem conhecimento sobre aquilo, por isso que o estudar é tão importante. Se você tem conhecimento, quanto mais conhecimento sobre aquilo você tem, mais segurança você tem de levar isso pela frente. E aí, quando você estuda tecnologia, normalmente na sua jornada de estudo ali, você desenvolve muitos projetos, assim, dezenas de projetos. Hoje, só num treinamento, numa formação nossa, o aluno desenvolve 10, 15, 20 projetos. Então, você também tem um pouco você consegue absorver um pouco trazer um pouco dessa bagagem para o seu projeto. E aí o medo, ele vai ficando um pouco mais distante. Sempre rola aquele medo de, será que vai dar certo, né, lá na ponta? Mas o medo de construir, ele vai sendo sanado com a segurança do conhecimento. Em resumo, sempre a prática, né? Sempre a prática que você vai entrando, você vai mexendo, vai equilibrando isso, vai tirando esse temor de mexer no negócio, né? Você destaca também tarefas menores, segmentar. O que você chama de tarefas menores? É isso aí. A gente quebrar... É como se você pega um problema na programação, isso é um conceito muito utilizado, né? A gente chama muito isso de baby steps, que normalmente isso pode ser usado para a tua vida pessoal até, né? Quando você tem um problema, você deve quebrar esse problema em pequenos probleminhas para você não precisar pensar em como que eu vou resolver esse problema gigantesco. Não, como que eu vou resolver primeiro esse problema pequenininho, depois o segundo probleminha, depois o terceiro, e no final você vai conseguir resolver de fato o problema grande. Então, você deve sempre quebrar ele em microcomponentes. E na programação, a gente faz a mesma coisa. Então, a gente pega um projeto grande e a gente vai quebrando ele em pequenas coisas, em pequenas funcionalidades, em pequenos projetinhos, e quando a gente vai ver, a gente tem um projeto completo. Você fala muito em teste e revisão, né? Claro, tudo que a gente faz, né? Normalmente, se você vai escrever um texto, você vai escrevendo, sem olhar nada, você vai voltar depois, vai ter que corrigir um monte, né? Quer dizer, às vezes você até muda de raciocínio no meio de uma correção e não é mais aquilo que você escreveu. Então, é importante você estar revisando todo esse trabalho que você está fazendo, desenvolvendo, sempre passo a passo aí dentro desse caminho, né? É isso aí. E na programação existe essa parte de teste, né? Que falando sem falar muito tecnicamente, é como se tudo que você desenvolvesse, o mini componente ali, o mini problema que você desenvolve também de forma paralela um teste para sempre testar se aquilo dali está funcionando. Então, o teste, ele lembra, ele desenvolve ali a regra de negócio. Então, eu estou fazendo um aplicativo um aplicativo de comida. E aí, quando você estiver desenvolvendo aquele aplicativo, você vai sempre desenvolver testes. Então, essa funcionalidade desse botão, tem um botão aqui nesse aplicativo. Você desenvolve um teste que é de forma paralela para testar se aquele botão funciona ou não. Então, ele vai testando de forma automática e ele diminui também a quantidade de bugs que vão ter lá no bug, são os problemas que dão, né? Às vezes você está mexendo num aplicativo e ele fecha do nada, ou ele acontece algum problema que você não consegue seguir. Isso que a gente chama de bug, né? E aí o teste, ele serve para isso também, para quando você soltar lá em produção, quando você soltar no ar o seu aplicativo, as pessoas não se depararem com tantos erros, porque você já fez esse trabalho de testar ele de forma profunda antes de você liberar ele para o mercado, né? De alguma forma, ele é meio burocrático também, né? Você tem uma burocracia aí nesse meio para também não ir atropelando as coisas, né? Exatamente, é isso aí. Então, a gente segue sempre também um passo a passo, né?
existe ali quando você vai construir um programa, um software, existe um passo a passo que você tem que seguir para que você tenha sucesso no final, porque de nada adianta que você corra, que você queira fazer aquilo dali o mais rápido possível e você solte no mercado e tenha vários problemas, porque é aquilo, a experiência que o cliente teria usando a sua aplicação, ela não vai ser uma experiência positiva e ele possivelmente vai largar. Então, a gente precisa seguir essas burocracias, esses passo a passos, para quando a gente soltar ele no mercado, a gente ter sucesso com a nossa aplicação. Para finalizar, eu acho importante, antes de começar o projeto, entender também o mercado, né? Quer dizer, você tem concorrência, você tem contextos, você tem uma série de coisas para você não entrar, por exemplo, e fazer alguma coisa igual, semelhante ou nada a ver. Enfim, é importante entender o mercado e o contexto, né? Para mim, é a parte mais importante, né? O desenvolvimento em si não é algo que é super difícil, que a gente vai demorar super. A parte, inclusive, que a gente mais demora ao construir uma solução para o mercado é, de fato, em estudar o mercado. Estudar qual que é a concorrência, quais são as pessoas, os usuários que vão usar esse aplicativo, qual que é o tipo de linguagem que eu deveria utilizar com essas pessoas. E é aquilo que eu falei, né? Entender se existe essa dor no mercado, a dor que eu quero sanar, porque de nada adianta a gente construir uma super aplicação e quando você solta no mercado não existe esse problema, não existe essa dor e o seu aplicativo morre, ainda que ele seja uma solução maravilhosa, não tem demanda para isso. Então, o estudo de mercado é o principal passo para você ter sucesso no seu projeto quando você soltar ele no mercado. Eu quero agradecer demais a Isabela Castilho, CEO da Rocket City, uma empresa aí de 7 anos de fundação, e que focada nesse mercado de tecnologia, né? E que trouxe para a gente muitos esclarecimentos. Isabela, muito obrigado pela sua gentileza, viu? Eu que agradeço. Eu agradeço o convite, agradeço participar daqui e a Rocket está de portas abertas aí para quem também quiser se aventurar nesse universo de tecnologia. Legal. Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moosecake. Conheça o Pinot by Moosecake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce.